Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 13. Nós vamos ler hoje aqui a partir do versículo 5. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia comigo, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que essa transmissão alcance e abençoe outras pessoas aqui no YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente de segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 13, versículo 5, nós vamos ler até o 12, versículo 5 até o 12. Olha o que diz. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. E era como o jardim do Senhor, era como a terra do Egito. E isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló então escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. E assim os dois se separaram. E Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Gente, o contexto aqui é muito fácil de entender. Ló era um sobrinho de Abraão e ele sai da terra de Ur junto com Abraão, com Sara, com o pai de Abraão, no momento em que Deus chama Abraão, certo? Você lembra lá no capítulo passado, falamos ontem no devocional, inclusive tenho recebido feedbacks muito abençoados do devocional de ontem. Glória ao nome de Jesus por tudo isso. Se você não viu, tá todos salvos aqui no canal. E ontem nós falamos sobre o chamado de Abraão. E quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Naquele momento, Abraão ele sai com Sarai, a sua esposa, que depois tem o nome mudado para Sara. Ele sai com o seu pai e ele sai com o seu sobrinho Ló. Acerca da identidade dos pais de Ló, ou do que teria acontecido com eles, a Bíblia não fala, tá bom? Só fala que Ló era um sobrinho de Abraão que sai com Abraão. E nessa jornada, Abraão já era de uma família muito rica, muito próspera, e ele continua prosperando e crescendo bastante durante a sua jornada. Inclusive, quando Abraão vai lá para o Egito, você lembra que Abraão ele fala para o faraó que Sara era irmã dele, e aí quase que o faraó se deita com Sara e Deus emite um juízo. E aí o faraó fala assim, olha, sai daqui para que Deus não me destrua. Mas a Bíblia diz que Deus abençoou muito Abraão através de presentes do faraó. E aqui a teologia, alguns historiadores, alguns estudiosos da palavra de Deus também, não só da linha cristã, mas da linha judaica, alguns vão dizer que, inclusive, aquela concubina, a concubina Agar, que é mãe de Ismael, que futuramente vai ser pai dos povos árabes, dizem que essa concubina, esta serva, foi um presente do rei do Egito, um presente do faraó. Isso aqui não é algo que está cravado na palavra, mas é uma das especulações dos teólogos, tá? Diversos teólogos vão afirmar isso na tradição judaica e alguns estudiosos cristãos também. Mas eu falo isso para te contextualizar de que desde que Abraão saiu da terra dele, a terra de Ur, e ele sai ali com seu pai, sua esposa e seu sobrinho, pai de Abraão falece, a esposa e o sobrinho permanecem com eles e Abraão está enriquecendo muito nesse interim. Ele enriquece tanto que acontece o que ocorreu aqui, gente, no versículo 6, ó. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens
que a terra não podia sustentá-los. O que é que a Bíblia quer dizer com isso? É que os rebanhos deles eram tão grandes, os servos que eles tinham eram tão numerosos, que a terra não dava conta de produzir alimento para todo mundo, e a água provavelmente não era suficiente para todo mundo. Por conta disso, começa-se a ter diversos episódios ali de brigas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. É muito fácil de visualizar isso, porque era uma terra escassa de água. Então você tem ali um poço, né? E tem os pastores de Abraão, responsáveis pelos animais de Abraão. Eles vão lá e querem dar de comer e beber para os seus animais. Aí chegam os pastores de Ló e falam, não, nós também temos direito. Aí começa a briga e muitas desavenças entre os pastores estavam ocorrendo. Então Abraão, ele toma aqui, gente, uma lição. Nós precisamos aprender bastante com isso, porque é uma masterclass de resolução de conflito. Abraão senta para conversar com Ló. Ele é direto, ele é sucinto com Ló e ele busca resolver de modo pacífico as situações. Quantos danos você já sofreu ou você conhece alguém que sofreu? Porque essa pessoa, ao invés de resolver as coisas de modo pacífico, é uma pessoa beligerante, uma pessoa briguenta, pessoa problemática, né? Tem gente que fala assim: eu dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Muitas vezes, claro, cada um tem a sua razão. A minha ideia aqui não é julgar ninguém, mas é te chamar a atenção para o fato de que existem formas e formas de resolver conflito. Às vezes, a forma mais agressiva de resolver um conflito, além de não resolver, vai criar um problema ainda maior. E muitas vezes a pessoa que é ultra agressiva, que é briguenta, que quer, né, sabe, criar problema por tudo, muitas vezes a pessoa tem um problema de orgulho, tem um problema de vaidade pessoal. Ela se sente muito mais ofendida do que o normal só porque alguém está pleiteando o mesmo direito que ela. Então a gente precisa sondar o nosso coração do porquê. Caso você seja alguém briguento, briguenta, por que você é assim? Entende? Sondar, ver no teu coração como é que essa personalidade foi se desenvolvendo dentro de você e sempre buscar escolher a forma mais pacífica possível para resolver um conflito. Então Abraão, ele é sincero, ele é justo, ele é direto, mas ele é pacífico com Ló. Fala, olha Ló, está acontecendo um problema entre os nossos pastores. Para a gente não brigar, vamos fazer o seguinte, você vai para um lado e eu vou para o outro. E Abraão, gente, ele tem uma atitude muito nobre. Porque ele fala o seguinte, Ló, escolha o lugar que você quer ficar. O lugar que você quiser ficar, eu vou para o outro lado. Fique à vontade. Se você quiser escolher o melhor dessa terra, fique super à vontade. E é interessante que o lugar onde eles estavam, até hoje, se você for para Israel, eu não tenho o costume de colocar imagens aqui na transmissão devocional, mas você pode dar um Google e procure ver assim como eram as colinas de Sodoma e Gomorra naquela época, né? Era uma região muito fértil. Gente, era tão fértil que o versículo 10 fala assim, ó, era como o jardim do Senhor, fazendo alusão ao jardim do Éden. Era como a terra do Egito, fazendo alusão ali àquela região do Egito banhada pelo rio Nilo, que era muito fértil, muito próspera. Então Ló, ele olha para os dois lados. Um lado é deserto puro, completamente seco. O outro lado é completamente fértil, é verde, é próspero, é bonito. E ele fala, eu vou para o lugar que é próspero, que é bonito, que é fértil. E ele deixa o lado ruim da terra, digamos assim, para Abraão. Veja só, gente, que interessante, né? Abraão era tio de Ló. Ele leva Ló consigo. Provavelmente Ló cresceu com Abraão, se desenvolveu com Abraão, foi ensinado, foi protegido por Abraão. E de repente, na hora de escolher, ele escolhe o melhor e deixa Abraão com o pior. Quantas vezes isso acontece, né? Você ajuda alguém, você auxilia, você dá suporte, e na hora H a pessoa te deixa na mão, a pessoa te deixa com o pior. Mas não deixe isso entrar no seu coração. Até porque Abraão não deixou isso entrar no coração dele. Quando nós deixamos isso entrar no nosso coração, tem muitas consequências ruins desse sentimento. Eu nem quero aprofundar muito nesse assunto aqui, porque não é o tema de hoje. A gente precisa prestar atenção nisso. A gente não pode deixar o nosso coração ser contaminado por sentimentos ruins só porque alguém fez algo, assim, só porque alguém nos deu algo que nós não merecíamos, negativamente falando, né? Você esperava ali uma retribuição, você esperava uma reciprocidade, a pessoa não retribuiu para você, não foi recíproco com você. Quantas pessoas adoecem por causa disso? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele
trata todo mundo muito, 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 muito bem. Isso é muito bom, isso é uma bênção. Só que ele tem um pequeno defeito. Ele fica na expectativa que as pessoas tratem ele da mesma forma. E às vezes as pessoas não têm nem condição de trazer aquele nível de resposta, aquele nível de cuidado que ele dá. Resultado, muitas vezes, ele fica triste, fica machucado, fica chateado, porque ele espera que as pessoas tratem ele tão carinhosamente, tão cuidadosamente quanto ele trata. E na verdade, gente, embora sim, ser bem cuidado é uma benção, receber um carinho é uma benção, mas a nossa expectativa, ela precisa estar no Senhor, sabe? Uma coisa, claro, é um relacionamento de marido e mulher, onde é necessário sim haver uma reciprocidade. Mas talvez você passe e tenha essa expectativa para tipos de relacionamento que não vão te suprir. Algumas amizades que você espera, algumas relações profissionais, algumas relações de admiração. Você admira muito uma pessoa, mas a pessoa nem te conhece. Né? E você espera que ela te trate tão bem, tão carinhosamente quanto você trata ela, às vezes não acontece, seu coração fica ferido. Guarde o seu coração. Até porque a prova que Abraão não ficou chateado com isso, é que quando Ló ele vai para Sodoma e Gomorra, a cidade de Sodoma e Gomorra é invadida. Ló é sequestrado pelos reis que invadiram Sodoma e Gomorra. Abraão junta um exército particular e ele vai resgatar Ló. Então, se Abraão tivesse guardado mágoa, ele podia falar assim, ó, tá vendo aí, miserável? Você escolheu Sodoma e Gomorra? Bem feito agora, morra mesmo. Seja sequestrado mesmo, passe mal, bem feito. Não, ele vai lá, ele junta o exército pessoal dele, ele vai ao resgate do seu sobrinho Ló. Isso é uma mostra de que Abraão não guardou mágoa, não guardou tristeza, mesmo que ele tivesse sido, digamos assim, é claro que eu vou forçar um pouquinho a palavra aqui, mas meio como se ele tivesse sido desprezado por Ló, né? Na hora de Ló escolheu o pior e escolheu o melhor e deixou Abraão com o pior. Mesmo assim, Abraão não guardou mágoa. Quando Ló precisou dele, ele foi lá, buscou, ajudou, abençoou, guardou, resgatou a vida de Ló. Então, gente, na nossa vida, em diversos momentos, Deus vai nos mandar em busca de pessoas que de pessoas que às vezes até nos fizeram mal. A Bíblia nos fala para nós amarmos até os nossos inimigos, entende? Quem sabe não é você que está passando por isso agora, ou vai passar lá na frente. Guarde essa palavra no seu coração. Pode ser que alguém que te machucou, que te fez mal, uma hora vai precisar de você. E a Bíblia nos ensina a não retribuirmos mal com mal, e sim retribuirmos o mal com o bem. Cada um dá o que tem. Se a pessoa tinha maldade no coração e te fez mal, Deus guarde ela, Deus dê a misericórdia dela, mas cada um dá o que tem. Se tem bondade no seu coração, se tem perdão no seu coração, deixe isso fluir de você, agrade o coração do Senhor e deixe que a pessoa ela se resolva com Deus. Na verdade, muitas vezes é através de um ato de misericórdia da sua vida que a pessoa vai ter ali um encontro com Deus. Entende, gente? Às vezes é esse ato de você perdoar, de você ter misericórdia, de você dar uma segunda chance para alguém, que a pessoa vai se sentir amada por Deus, vai sentir que a vida está dando uma segunda chance, vai sentir o sabor da misericórdia e vai ter uma transformação de vida. Então, expresse aquilo que está dentro de você. Se tem amor no seu coração, expresse amor e nunca pague o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Assim nos ensina a palavra de Deus. E uma outra coisa que eu quero citar aqui é que Ló ele faz uma escolha baseada apenas com os olhos carnais. Ele olha a terra, faz uma avaliação da terra, de que a terra era próspera, a terra era fértil, as pessoas que moravam ali eram muito prósperas, e ele escolhe ir para lá. Foi uma escolha egoísta de Abraão. Perdão, de Ló, gente. Falei de Abraão, né? Foi mal. Foi uma escolha egoísta de Ló. Né? E, na verdade, se Ló fosse emocionalmente inteligente, espiritualmente inteligente, ele teria escolhido ficar com Abraão. Porque a bênção estava sob a vida de Abraão, entendeu? Às vezes a pessoa ela está sendo abençoada por conta de outro, por conta de um terceiro, por conta de uma pessoa que está acima dela. Mas ela acha que ela é a bambambam. Ela é a poderosona, né? Ela é a rainha ou o rei da cocada preta. E aí muitas vezes quando tenta andar sozinho com as próprias pernas, acaba se quebrando. Gente, nós precisamos entender que tudo que existe de bom em nós
vem de Deus. E assim como Ló, ele escolhe sair da parceria com Abraão e escolhe o melhor apenas com seus próprios olhos físicos, quando nós fazemos escolhas baseadas na carne, o final não é bom. Quando nós escolhemos as delícias desse mundo, a prosperidade desse mundo, as riquezas desse mundo, o final não é bom. Então você que está diante de uma escolha, de uma decisão, olha ao Senhor, para que você não escolha segundo o seu coração, mas para que você escolha segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Quantas vezes eu posso me lembrar aqui diversas vezes na minha vida, quantas vezes na sua vida também pode ser fácil lembrar de situações onde você escolheu assim convicta, falou, não tem como dar errado. Vai tudo dar certo, que está perfeito, essa é a escolha certa. Quando você foi ver, quebrou a cara. Por quê? Porque você escolheu segundo o seu coração. É preciso que nós venhamos a escolher segundo o coração de Deus. Tiago, como é que eu faço para escolher segundo o coração de Deus? Você tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma rotina de busca pela presença do Senhor. É a vida de oração que vai aos poucos te dar essa sensibilidade para você ouvir, identificar a voz de Deus e não fazer escolhas erradas baseadas na carne. Ló escolhe terras que eram férteis, mas uma sociedade de pessoas corruptas. E aí o restante da história, Sodoma e Gomorra, vocês conhecem, né? A cidade está destruída até hoje, debaixo de um grande juízo da parte de Deus. E a terceira e última lição aqui, gente, para nós fecharmos, é que Abraão, ele, embora ficasse com a pior parte da terra, ainda assim ele prospera muito, sabe por quê? Porque a bênção não estava sobre a terra, a bênção estava sobre a pessoa. A bênção não estava sobre a terra, a bênção estava sobre a pessoa. Quando você é abençoado, quando você é próspero, tudo que tua mão toca prospera, tudo que você investe dá certo. Onde você vai, o Senhor é contigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se alguém te plantar no deserto, mas o Senhor for pela sua vida, você vai ser mais próspero no deserto do que se alguém te plantar num lugar fértil, mas Deus não te abençoar. Entende? Quando Deus te abençoa, meu irmão, não importa o lugar onde você está, o favor de Deus sobre a tua vida vai te fazer prosperar, vai te fazer avançar, vai te fazer crescer. Você pega, por exemplo, a história de José, é muito linda para poder identificar isso, porque José, ele é vendido pelos irmãos. Na verdade, José ia ser morto, tá? Iam matar José, na hora H, alguém gritou lá, falou, não, que o sangue do nosso irmão não cai sobre nossas mãos. Venderam José, ele é vendido como escravo para o Egito. Aí ele começa a trabalhar como escravo lá na casa de Potifar, prospera, se torna um governante da casa de Potifar. De repente a mulher de Potifar, você conhece a história, tenta se deitar com ele foge, é incriminado, é caluniado, ele vai para a prisão do faraó. Lá da prisão de faraó ele revela alguns sonhos. De repente, meu amigo, o cara vira o governador do Egito. O cara que tinha tudo para dar errado, o cara que foi rejeitado pelos irmãos, foi caluniado pela mulher de Potifar, foi dado como um prisioneiro, uma prisão onde não tinha como ele sair. Ele sai por uma questão, como é que fala? Por uma ocasião fora da curva, esqueci a palavra agora, uma ocasião excepcional, né? Ele revela um sonho lá do faraó e tal. Então, Deus ele vai abençoando José onde ele está. Assim também é na vida dos filhos de Deus. Eu não estou dizendo aqui que tudo na sua vida vai dar certo, não é isso. Você pode ser cristão e fazer um investimento errado. Você pode ser um cristão, pegar um carro e entrar numa rua errada. Você pode ser um cristão e Deus livre e guarde, não deseja para ninguém, ser assaltado, perder um dinheiro. Você pode ser um cristão e ficar triste por alguma situação na sua vida. Não estou dizendo que tudo vai dar certo na sua vida. Estou dizendo que o favor de Deus está com você. Tiago, então por que você está dizendo isso? Para que você não prenda os seus olhos nas circunstâncias da vida. Talvez você olhe para a sua vida e tenha todos os motivos do mundo para reclamar, porque você está no deserto. Tiago, eu cresci numa família ruim, numa casa ruim, num contexto ruim, a história da minha vida é ruim, tudo é ruim, a culpa é de todo mundo. Tudo bem, por mais que seja, se a bênção de Deus estiver com você, a bênção do Senhor, ela é mais forte do que as circunstâncias da vida. E assim como Abraão, mesmo ficando com a pior parte, ele ainda prosperou bastante. Se Deus for contigo, se você continuar a permanecer fiel diante da presença de Deus, o Senhor vai te abençoar onde quer que você estiver. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então que o Senhor te abençoe com a sabedoria para resolver conflitos, com a sabedoria para fazer boas escolhas e com o favor dele
por onde você estiver. Vamos orar juntos, gente? Senhor, eu te peço, Deus, a tua sabedoria e a tua bênção sobre nossos corações, sobre nossas vidas. Cada um dos que estão orando aqui nesse momento, Senhor, tu conheces todas as coisas, tu conheces os corações, tu conheces as histórias, tu conheces as queixas que existem no nosso coração, na nossa vida, as interrogações que existem na nossa alma. Eu te entrego tudo, Pai, e te peço para que o teu Santo Espírito traga revelação, traga conselho, traga direção sobre os corações nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, comenta aqui qual foi a parte que mais falou ao seu coração nesse devocional, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Você me encontra também no Instagram, @tbatista8. Tamo junto sempre. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.